Bom dia, pessoal. Olha eu aqui de novo. Só que agora a gente vai trabalhar a frente C, que é aquela frente de compostos inorgânicos, né? Nós já vimos ácidos pelo conceito de Arrhenius, já vimos bases, já vimos que ácido mais base me forma um sal e água, né? Mas dos compostos inorgânicos, das funções inorgânicas. Então a gente já viu ácido, base e sal. Agora a gente vai finalizar com óxidos e peróxidos, tá? Não vamos trabalhar aqui reações. Reações vai ser assunto nosso da próxima aula. Aqui a gente vai trabalhar formulação, como dar nomenclatura, tá? Não é uma aula difícil, tá? Para estudar ela, vocês vão pegar o roteiro, né, que eu passei. O ideal até é que leiam o roteiro, acompanhem o roteiro junto com a aula, porque muito do que eu falo vai estar escrito lá, tá? Lá no roteiro eu vou dar mais exemplos, senão vai ficar uma aula muito cansativa, tá bom? Então, como que eu consigo identificar um óxido? Eu consigo identificar um óxido porque ele tem dois elementos químicos só. Lógico que o nome é óxido, um deles vai ter que ser o oxigênio. E quando a palavra aparece óxido, esse oxigênio tem carga -2, tá? Cada oxigênio vai ter carga -2. Então, falou a palavra óxido, tem que ter dois elementos, um deles é o oxigênio com carga -2. Além disso, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. O que é o mais eletronegativo? É o que gosta mais de elétrons. Aí tem aquela filinha, né, dos que gostam mais de elétrons. Fon, Cl, Bris, CPH, né? Tem gente que fala Flon, Clibric, CPH, tem frasezinha, né? É importante que vocês saibam essa fila. Essa fila, ela me fornece os átomos que gostam mais de elétrons, os mais eletronegativos. O flúor é o bambambam deles, é o que gosta mais de elétrons. Depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio e assim por diante. Os átomos que não estão aqui são menos eletronegativos, tá? Então, olha só aqui. O oxigênio, ele perde de eletronegatividade do flúor. Então, a definição de óxidos é todo composto que tem o oxigênio, dois elementos químicos, e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, se eu combinar o oxigênio com o flúor, não é óxido, porque o oxigênio não é o mais eletronegativo, certo? Como que faz para a gente montar e dar nome para os óxidos? A gente divide os óxidos em moleculares e iônicos, tá? Pega a tabelinha de vocês, a tabela, sabe a Beautiful da tabela periódica? Eu vou pegar uma aqui, que eu tenho é grande, tá? Mas vocês estudam com a tabela, tá bom? Aqui, gente, uma tabela assim, uma tabela grande. Senão vai ficar muito pequenininha para ficar colocando aí na frente da câmera, tá? Então tá aqui. A tabela periódica, a gente divide em metais. Nessa minha tabela tá em verde. Minha tabela tá errada porque o hidrogênio não é metal, tá, gente? Hidrogênio não é metal. Então todos aqui que estão em verde são metais. Os que estão aqui em amarelo são os não metais. E aqui nós temos os gases nobres. Então, como que a gente vai ver a ligação? Óxidos iônicos fazem ligação iônica. Vocês já trabalharam essa ideia, né, essa teoria com o Alex. Para ter uma ligação iônica, eu tenho que ter um metal com oxigênio, tá? E aí, a gente vai trabalhar as cargas dos metais. A gente já viu isso em bases, né? Metais da família 1A tem carga de +1. Família 2A tem carga fixa de +2, tá? Eu vou passar de novo isso no roteiro. Hidrogênio não é metal, tá bom, gente? Então, composto iônico tem que ter um metal ligado no oxigênio. O óxido que faz ligação covalente, a gente dá o nome de óxido molecular, que faz ligação covalente. É a combinação dos não metais, tá? Então, o oxigênio combinado com carbono é um óxido molecular, CO2, CO, combinado com o nitrogênio, tem vários, combinado com enxofre, tá? Tem vários. Combinado com o flúor, não tem, porque aí não é óxido, né? Ali, ó, tá escrito. Tá bom? Então, usem a tabela para poder olhar se o óxido é iônico ou molecular. Molecular é quando faz ligação covalente. Então, voltando aqui. Se o óxido for iônico, você vai pegar o metal com sua carga
e vai combinar com o oxigênio, que é -2. Se a somatória der 0, fechou. Se a somatória das cargas não der 0, a gente escorrega para acertar as cargas, certo? Então aqui, ó, óxido de lítio. Lítio está na família 1A. Quem está na família 1A tem carga de +1. O oxigênio no óxido tem carga de -2. O que vai acontecer aqui? +1 com -2 não dá 0. Tô derrubando as coisas para variar, né, gente? E aí eu tenho que escorregar o 2 aqui, o 1 não vai aparecer. Então aqui eu vou ter uma fórmula de Li2O. Eu só chamo de óxido de lítio. Eu não preciso falar a quantidade do lítio, porque como ele tem carga fixa, aqui sempre vai ter escorregado 2, tá? Então assim que monta. Óxido de sódio. Sódio é Na+. O oxigênio no óxido é -2, de novo. Vou ter que escorregar para acertar. +1 com -2 não dá 0. Óxido de sódio é o Na2O. Gente, quando um óxido faz ligação covalente, a gente não fala óxido de disódio, tá? Essa ideia de falar quantidade é para quando faz ligação covalente. A iônica não fala. Ele vai chamar de óxido de sódio. Esse óxido de cálcio aparece muito porque é a cal virgem, né? Nós já vimos a cal hidratada, que é a base, hidróxido de cálcio. O óxido de cálcio é a cal virgem. O cálcio vai lá na tabela, tá na família 2A. Se ele tá na família 2A, ele tem uma carga de +2. Quando eu combinar com o oxigênio, que é -2 do óxido, não vou ter que escorregar porque cancela. Então aí eu vou ter CaO. CaO, cal, precisa saber, tá? Que é a cal virgem. E o óxido de alumínio que a gente encontra na bauxita, no minério da bauxita. O alumínio tem carga fixa, olha lá o roteiro de estudo que eu passei para vocês. De base eu já tinha falado isso já, do alumínio. Agora é óxido, vai ser com oxigênio. O que vai acontecer aqui? Não dá 0 a carga, +3 com -2. Quando não dá 0, a gente cruza, né? Então, a gente coloca o 2 aqui e o 3 para lá. Então, vai ficar Al2O3. Temos óxidos formados por metais quando o metal tem duas cargas, tá? Em base, a gente também viu isso. Então, metais que têm duas cargas, os importantes, cobre e ferro. Tem outros, mas esses dois vocês precisam saber. Então, aqui, o que vai acontecer? Deixa eu colocar eles. Quando eu tiver um metal que tem duas cargas, eu preciso falar qual é. Então, por exemplo, o ferro. O ferro pode ter carga +2 e pode ter carga +3. O cobre pode ter carga +1 e pode ter carga +2. Vou montar o óxido. Óxido vai ter que ter o oxigênio, valendo -2. Vamos montar aqui para todos, aí a gente dá a nomenclatura, tá? O que vai acontecer? Nesse primeiro, vai cancelar. Então, é o FeO. Nesse aqui, vai ter que cruzar, porque não dá 0, Fe2O3. Esse daqui também vai ter que escorregar, porque não dá 0, então vai ter que ter um 2 aqui, ó, tá? E esse aqui vai cancelar. Pronto. Se eu só falar óxido de ferro, como eu vou saber se é esse primeiro ou o segundo? Tá? Esse segundo, inclusive, tem no minério hematita. A ferrugem é uma mistura de óxidos. Então, eu preciso falar. Então, tem duas maneiras. Ou eu coloco a carga em algarismo romano. Então, aqui eu colocaria óxido de ferro 2. Esse aqui seria óxido de ferro 3. Essa é uma opção. Deixa eu escrever. Óxido de ferro 3. Esse daqui seria óxido de cobre 1. E esse aqui, óxido de cobre 2. Deixa eu colocar. Óxido de cobre 1. Tem outros metais que tem duas cargas, tá, gente?
óxido de cobre 2. Os principais são esses. Essa é uma opção. Outra é usar a terminação ico e oso. Em base a gente já fez isso. A gente usa a terminação oso para quem tiver a menor carga e a terminação ico para quem tiver a maior carga. Então, por exemplo, o ferro. O ferro mais 2 é de menor carga, então a gente fala óxido ferroso. Esse de maior carga, óxido férrico. Esse é a menor carga do cobre, a gente fala óxido, tem um nome estranho, tá? Cuproso. Não é cobroso, tá? E esse aqui é o óxido cúprico. A gente usa, também pode aparecer. Aí deixa o exercício mais difícil, né? Então vou apagar e vou colocar essa outra aqui. Porque como a aula tá gravada, vocês têm a opção de parar, né? Isso é bom. Então, óxido ferroso, terminação oso para o ferro de menor carga. Óxido férrico, maior carga. Ó, esse daqui, óxido cuproso para o cobre de menor carga. E esse aqui, óxido cúprico, tá certo? Então, esses são os óxidos iônicos. Gente, tem outros, tá? O chumbo tem carga 2 e 4, tá? Então, tem vários tipos que a gente tem de óxidos que pode ter duas cargas. Aí vocês olham a tabelinha. Os óxidos iônicos. Os óxidos moleculares são aqueles em que você tem ligação covalente. Para ter a ligação covalente, você tem que trabalhar com não metais, com ametais, tá? E esses, gente, são os mais fáceis para dar nome. Na verdade, eu acho que tudo devia ser igual a eles, viu? Porque é bem simples, tá? Então, os óxidos moleculares é os que fazem ligação covalente. Eu tenho, vamos pegar os principais, ó, CO, CO2, SO2, SO3, a sílica que tem aparecido bastante aqui, tá? E outros, Cl, aí eu vou colocando aqui pra gente dar nome. No roteiro eu vou passar mais exemplos, tá, gente? Senão a aula fica muito cansativa, né? Então, aqui, nos óxidos moleculares, a gente trabalha a quantidade. Então, aqui não tem só um oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Ó, monóxido de carbono. Esse aqui, gás carbônico também, né? Dióxido de carbono. O primeiro é extremamente tóxico, né? Dióxido de carbono. Aqui, 2 oxigênios para 1 enxofre. Dióxido de enxofre. É muito fácil, né? Trióxido de enxofre. Tem 3 oxigênios. Trióxido de enxofre. Esse daqui, gente, é a sílica. Quando você compra um medicamento, às vezes vem um saquinho escrito sílica, ela retém água, ela tira a água do frasquinho, porque muitas vezes a umidade do ar começa a reagir com o medicamento, então ele coloca. Esse saquinho também às vezes vem dentro de bolsa de couro ou de sapato, para não deixar mofar, tá? Porque vai retirando a água. Quando a gente tem muita umidade, a gente tem uma maior proliferação de micro-organismos. Então, às vezes é usado para isso. Dióxido de silício, também conhecido como sílica. Dióxido de silício, tá? Se você tiver mais do que um elemento ali, então vou apagar. Deixa eu dar outros exemplos. Só que aí, gente, agora eu não vou escrever porque vai estar no roteiro, tá? Só vou falar. Então aqui, por exemplo, N2O. Esse é chamado de gás hilariante. Monóxido de dinitrogênio, certo?
Cl2O7. 7, prefixo de 7 é hept. Heptóxido de dicloro, tá? N2O4. Tetróxido de dinitrogênio, N2O3. Trióxido de dinitrogênio. Você tem que, se tiver mais do que um aqui, você também tem que falar, tá? Esses são os óxidos moleculares, que eu acho, assim, bem mais fácil do que os iônicos, né? Porque você não precisa da carga aqui. Ele já te fala a quantidade, tá? Então, esses são os óxidos. Aí, agora, gente, vou trabalhar com vocês o conceito da aula dos peróxidos, tá? Pra gente finalizar o conceito. Aí, vocês podem fazer os exercícios dessa aula, tá? Tudo certinho. Então, aqui, aí eu vou fazer um exercício rapidinho com vocês, tá? Óxidos, então, agora, vamos lá, apagar aqui. Peróxidos. Peróxidos. O nome peróxido, falou o termo peróxido, tá falando assim para você. Na fórmula sempre vai ter 2 oxigênios, sempre, tá? Peróxido sempre vai ter 2 oxigênios aqui. E cada oxigênio, cada um vai ter uma carga de -1. Então, aí você vai ter alguém combinado aqui, que pode ser metal ou não, tá? Mas você tem que ter essa ideia. Então, aqui também vou chamar de X. O peróxido mais famoso, vocês já conhecem, que é o H2O2, né? Que é conhecido como água oxigenada. É o peróxido de hidrogênio. Ó, você tem 2 oxigênios e aqui você tem 2 hidrogênios. Por quê? Você precisa de 2 hidrogênios. Cada oxigênio é -1, certo? E você tem um total de 2 oxigênios. Então, o total de carga é -2. A somatória total das cargas no composto é 0. Por isso que quando não dá 0, você precisa escorregar, para que dê 0, tá? O total de hidrogênio tem que ser +2. Mas cada hidrogênio, gente, vale 1 só, tá bom? Mas não precisa saber disso agora. Vocês precisam entender que falou a palavra peróxido, vai sempre ter 2 oxigênios. E cada oxigênio valendo carga -1. Então, esse é o principal, que é o componente que a gente tem aí na água oxigenada. Mas nós temos peróxidos formados por metais da família 1A e 2A principalmente. São chamados de peróxidos iônicos, tá? Então, como que a gente monta, então, um peróxido da família 1A? Vamos lá. Peróxido de sódio, vamos montar aqui. E aqui, peróxido de cálcio. Tá? Para vocês entenderem a diferença para óxido. Se eu falar óxido de sódio, que a gente montou agora de pouco, é Na2O. Óxido de sódio. Não tem 2 aqui embaixo, tá? Óxido de sódio. Se eu falar óxido de cálcio, é CaO. O oxigênio é -2, cancelou +2, que a gente viu agora de pouco. Agora, se eu falar peróxido. Peróxido de sódio, a gente tem no Vanish, tá? Aquele que limpa a roupa, tem substâncias que são peróxidos. Como que a gente monta? Falou a palavra peróxido, tá falando que tem 2 oxigênios. Cada oxigênio valendo -1. E você vai juntar com o sódio. E o sódio também vale +1. O que vai acontecer aqui para dar 0? -1 para cada oxigênio. Mas você tem quantos oxigênios no peróxido? 2. Então, é um total de -2. Para dar 0 aqui, você precisa ter 2 do sódio. Se cada sódio vale +1, para dar +2, para cancelar esse -2, precisa ter esse 2. Então, vocês viram a diferença?
O óxido de sódio é Na2O, o óxido de sódio. O peróxido é Na2O2, tá? Então aqui, só para vocês poderem comparar, ó, aqui na frente é o óxido, peróxido, tá? Peróxido de cálcio. O peróxido sempre vai ter que ter 2 oxigênios, cada oxigênio valendo menos 1. Só que agora o cálcio vale mais 2. Tá na família 2A. Olha para ver a carga. Menos 1 vezes 2 deu 0. Aqui, junto com esse mais 2, vai cancelar. Ó. Menos 1 vezes 2 não dá 0, coisa nenhuma, dá menos 2. O menos 2 cancela o mais 2, então aqui não vai ter que ter nenhum número. É só o CaO2. Ó a diferença para o óxido de cálcio, que a gente montou agora de pouco, ó. Tá vendo, gente? O óxido só tem um oxigênio. O peróxido, no caso aqui, tem 2. Tá certo? Aqui são os óxidos, aqui são os peróxidos. Vou fazer um exercício com vocês, depois vocês vão fazer os outros, tá? Que é o exercício 3, que fala de óxido misto, tá? E aí os outros dessa aula vocês têm condições de fazer, tá bom? É o exercício 3, gente, da página 554. Então, vou apagar aqui. Depois, se tiver alguma dúvida, vocês falam. Gente, vou marcar uma aula online, né? Vamos ver como sai, né? Preciso treinar, gente. Mas aí quero ver um horário legal para que vocês possam entrar, todo mundo possa entrar, né? E não me vem com esse negócio de minha câmera não tá funcionando, porque eu vou fazer isso porque eu quero olhar a cara de vocês, tá? Porque eu tô com saudade. E tem que conversar comigo, se não ficar conversando por mensagem também não gosto, tá bom? Depois a gente eu vou organizar direitinho com a Jaque um horário que não atrapalhe as aulas de vocês e que a gente possa pegar para tirar dúvida, fazer alguns exercícios, tá? Dos assuntos que nós vimos. Então, ó, da página PHI, página 554, apostila 2, vou fazer o exercício 3, tá? O 3A eu dei de exemplo, tá? Que é o óxido do ferro. Então, tá na aula, não vou fazer o 3A. Vou fazer o 3B, tá? A magnetita é um minério de ferro formado principalmente por Fe3O4. Esse óxido é chamado de duplo, pois se trata de uma associação dos 2 óxidos comuns do ferro, que é o que a gente fez agora de pouco. A gente tem o FeO e a gente tem o Fe2O3. A gente tem esses dois, né? Acabei de fazer. Aí, pra gente não escrever esses dois, que a magnetita é uma combinação dos dois. Químico tem muita preguiça, né? A gente junta. Então, aqui são 3 hidrogênios, 1 com 2, 3. Aqui são 4 oxigênios, 1 com 3, 4 oxigênios, tá? Mas é a mesma coisa. Ele quer que a gente represente a associação dos óxidos que dá origem a esse. Então, essa é a pergunta. E ele quer que a gente dê seu nome. Nesse caso aqui, eu vou ter que usar a quantidade, como eu faço quando o óxido é formado por ligação covalente. Apesar daqui ser metal, eu vou ter que usar a quantidade. Aqui eu poderia falar óxido ferroso ou óxido férrico, né? Mas aqui não dá. Então aqui a gente usa a quantidade. Quantos oxigênios tem? 4. Então esse aqui é o tetróxido, tetra de 4, né? Tiro A, D, triferro. Para esse a gente usa a quantidade. Tá bom, gente? Então façam os exercícios dessa aula, estudem direitinho, uma aula importante, porque tem muito óxido no dia a dia, muito, tá certo? Leiam o roteiro, tá? E qualquer dúvida vocês me chamam, tá bom? Um beijão para todos, um bom final de semana.